Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2, filme de 1987, dirigido e escrito por Sam Raimi. É uma sequência e funciona também como uma espécie de remake, e eu já vou explicar o porquê um pouco mais pra frente, mas inicialmente eu quero dizer pra vocês o seguinte. O Sam Raimi ele ainda não tinha uma estrutura, ele não tinha condições de bancar uma estrutura para poder criar essa sequência, para poder criar Evil Dead 2. Daí, dois nomes surgem, que são bastante importantes para poder viabilizar esse projeto. O primeiro é o Stephen King, né? A gente sabe que o Stephen King é um dos maiores autores da literatura de terror, uma pessoa bastante influente, né? Influente, que tem um grande impacto. Ele era muito fã do filme original de 1981 de Evil Dead, né? E aí o que acontece? Sam Raimi e Bruce Campbell precisavam de um sucesso para poder então alavancar, para poder salvar de alguma forma suas carreiras. Então Stephen King convenceu o produtor Dino De Laurentiis, que é o segundo nome, tá? Que foi bastante importante, porque ele que financiou esse filme, tá? Então se tem um nome na qual a gente tem que agradecer por esse filme aqui existir, é o Dino De Laurentiis. Sam Raimi e seu colega Scott Spiegel acabaram trabalhando nesse roteiro enquanto trabalhavam com o projeto Crime Wave, que foi um fracasso comercial na época. E aí o que acontece? Diferente do primeiro filme, que era um terror mais sério, Evil Dead 2 focou em adicionar um humor, né? Aquele humor estilo camp, tá? Inspirado nos Três Patetas. E aí você teria uma conversa com dois gêneros extremos, né? Que é a comédia e o terror. Alguns podem até estranhar esse vínculo, mas esse vínculo é feito de forma bem satisfatória aqui nesse filme. E aí, por que eu digo que esse filme ele pode ser tanto um remake ou uma sequência, né? Porque alguns dizem que é um remake, outros uma sequência. Eu acho que o termo requel, né? Ele é o termo mais apropriado aqui para esse caso. Por quê? Porque Sam Raimi não conseguiu os direitos de uso das cenas do próprio filme, né? Por conta de questões autorais, né? Negócios, porque os direitos estavam espalhados entre diferentes distribuidoras. Então o que ele fez? Ele teve que reencenar a cena de introdução inicial. Na década de 80 havia uma grande tradição de você criar uma recapitulação a partir de uma cena do filme anterior para poder recapitular, né, e para poder ambientar o espectador nos acontecimentos que aconteceram previamente. Ou seja, era uma tradição tanto no cinema quanto nas séries de TV. E aí, como o Sam Raimi não conseguiu os direitos de uso, você vê que ele teve que reencenar basicamente aquela cena introdutória. Então ele pode funcionar tanto como um remake em alguns momentos, por conta dessa reencenação, né, tendo que modificar alguns elementos para poder justificar essa sequência, mas também serve como uma espécie de sequência, porque tem esse traço de continuidade também. O produtor italiano Dino De Laurentiis acabou então permitindo um orçamento de cerca de 3,5 milhões. E aí, apesar de ser financiado por esse estúdio, o Sam Raimi e sua equipe tentaram de alguma forma manter a autonomia para evitar a interferência do estúdio, que acabou arruinando o filme Crime Wave, né? E aí o que acontece? Eles queriam ter total liberdade criativa, e o Dino De Laurentiis, como foi um parceiro do Raimi, ele acabou permitindo isso, tá? Permitindo essa liberdade criativa. E aí, para quem não sabe, o Dino De Laurentiis criou uma empresa fantasma, uma empresa de fachada chamada Rosebud Releasing Corporation, né, apenas para poder distribuir o filme Evil Dead 2. A Rosebud não era uma produtora real ativa, era um nome criado para lidar apenas com a distribuição do filme, tá? O Dino De Laurentiis não se preocupava em si com os lucros, mas se preocupava em tentar lançar a versão do diretor no cinema, porque é bastante comum, né, na indústria, na maioria dos casos, um grande produtor ou uma grande distribuidora vai querer de alguma forma interferir no controle criativo, na liberdade criativa do diretor. Então, muito das ideias da liberdade criativa do Sam Raimi seria comprometida, teria uma certa limitação, né, se fosse de qualquer outro estúdio, qualquer outra distribuidora. Mas aqui no caso, o Dino De Laurentiis queria que o Sam Raimi trabalhasse com as ideias dele, né, que fosse um filme independente. Ash, interpretado por Bruce Campbell, acaba de viagem retornando para a cabana com sua namorada, e lá ele encontra um gravador e o livro dos mortos. Quando algumas passagens do livro são recitadas,
Isso acaba liberando uma horda de espíritos malignos que tentam possuir Ash e sua namorada. Isso acaba forçando de alguma maneira Ash a lutar contra os espíritos malignos até o amanhecer. Bom, Evil Dead 2 é um filme então que acaba promovendo uma relação entre comédia e terror, acaba dando espaço para esse subgênero chamado terrir, que é um subgênero que é justamente o terror com elementos de comédia, né, e humor negro. A gente vê que o terror promovido pelo Sam Raimi nesse filme não é um terror com base no realismo ou terror pelo terror, né, a fim de criar um ambiente assustador. Muito pelo contrário, ele tenta quebrar esse ponto de ruptura para poder inserir a sua comédia. E aí tem uma questão. Para a pessoa que não gosta, né, do filme Evil Dead, do primeiro filme, né, de 1981, ou não está acostumado com esse tipo de abordagem, com esse tipo de terror misturado com comédia, vai ficar difícil da pessoa entender, né, da pessoa poder sustentar essa estrutura que, como eu falei, promove o terror e promove a comédia, que são dois gêneros extremos, porém a gente vê que esse vínculo é feito de forma bem satisfatória, porque acredito eu que poucos diretores na indústria conseguem ser tão efetivos quanto o Sam Raimi, pois o Sam Raimi ele consegue dosar o humor, sabe dosar momentos de tensão, de terror, sabe ser sério, tá? Como eu falei, de uma forma que não fique destoante ou que não faça o espectador de alguma forma querer se afastar da experiência. Um dos grandes méritos desse filme também pra mim é a atuação do Bruce Campbell, né? Porque tipo assim, acaba consolidando então o personagem Ash, seja pro terror ou pra comédia, mas acaba consolidando esse personagem no cinema, né? Toda a simbologia criada em cima dele, né, tem um peso específico. A forma como o personagem se envolve nessa conjuntura caótica do cenário, né, a forma como ele interage com os objetos da casa, tipo assim, torna a experiência mais divertida. Então, por mais que às vezes, né, a produção possa enfrentar problemas, né, com falta de recurso, falta de gente para trabalhar, eles sempre acabam então solucionando tudo com soluções práticas, né, optando sempre pela criatividade, pelo uso da criatividade, tá? E claro, a gente sempre tem que parabenizar e dar destaque à genialidade do Sam Raimi, porque esse daqui é um dos grandes trabalhos da carreira dele, porque os efeitos especiais aqui são excelentes, tá? Levando em conta o que a produção tinha acesso na época. O uso do stop motion, né, que é muito legal, é uma saída bem pensada. O uso do stop motion, o uso da maquiagem também que é excelente, e a forma como o Sam Raimi consegue aproveitar isso no filme. Então a gente pode dizer que o Sam Raimi fez um milagre com esse filme aqui, tá? E aí você tem várias passagens aqui icônicas, né? Como a passagem da motosserra, né? O Ash interagindo com a motosserra, a frase groove, né? Mostra qual era a ideia do diretor para esse filme. E nesse filme você tem passagens rápidas, né, de uma cena de terror e tensão para uma cena de comédia, né, para uma cena de humor. Você vê que num cenário caótico o humor é presente muitas das vezes, tá? E assim, é um tipo de proposta, um tipo de desenvolvimento que não era tão pensado na época até então, né? Não era muito utilizado pela maioria dos realizadores. E o filme também foi importante para marcar o protagonismo também do personagem Ash, pois no primeiro filme, inicialmente você pode até focar a atenção para outros membros ali do grupo, né? Mas esse filme acaba colocando o Ash como um protagonista definitivo e indiscutível da história. Para The Evil Dead 2, eu dou nota 8. Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? Eu vou encerrando a análise por aqui, esse seria meu comentário. Esse vídeo vai para a playlist que eu criei da franquia Evil Dead, que eu também vou abordar aqui no canal. Já decidi isso. Vou trazer também essa grande franquia clássica do terror, um dos filmes mais influentes do terror da década de 80. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Ah, um detalhe que eu não poderia esquecer. Ontem vocês viram que eu abordei Arraste-me para o Inferno aqui no canal, que é um filme também dirigido pelo Sam Raimi. E nesse filme você percebe da onde que ele tirou as referências. Ele tirou as referências daqui de The Evil Dead 2, né? Bem bacana esse detalhe. Eu vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço a todos. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.